lição o deserto da vida traz para mim, deixa para mim? E aí eu quero entregar exatamente aquilo que Deus me entregou essa semana e compartilhar isso com você. O texto inicial que eu quero ler com você, então, está aí, Daniel? Está aí, Ricardo? Pode colocar aí? Primeiro é o de Isaías. Tem o de Isaías e o de... É o de Isaías. Eu leio esses aqui, então. Tá? Depois pode começar, pode começar por esses aí, Deuteronômio. Mas é o de Isaías 43, que diz assim, só para a gente posicionar deserto. Eu vou ler um texto do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Uma voz clama. Algumas traduções estão com a pontuação errada do original. Está uma voz clama no deserto. Não, no hebraico é uma voz clama. Aí vem um advérbio de lugar. No deserto. Uma voz clama. No deserto preparem o caminho para o Senhor. O profeta Isaías dizendo que o caminho do Senhor, do Messias, aqui a palavra é apontando para o Messias, o caminho de Yeshua, o caminho de Jesus, o caminho do Messias, ele começaria a ser preparado exatamente em um lugar que Deus escolheu. E esse lugar é qual? Eu quero ouvir vocês falarem mesmo com a máscara. Deserto. A voz quase não sai, né? Fica meio abafada. Deserto. Façam, continua o verso, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E aí o profeta vai mais fundo, que ele vai dizer, se você acha que o deserto é o lugar que você deve desconsiderar, porque é um lugar ruim, preste atenção ao que o profeta Isaías está revelando da parte do Senhor para nós. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Quer dizer, não é fazer o caminho reto para Deus, é nós fazermos o caminho reto para chegarmos a Deus. Agora Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa essa semana, foi na quarta-feira, sobre deserto, na Bíblia. Já visitei alguns desertos, inclusive no Brasil. Tem áreas desérticas no território brasileiro e alguns desertos que crescem. Mas na Bíblia eu nunca tinha parado para pesquisar de forma mais profunda sobre essa palavra, sobre essa geografia, sobre este local. Característica geográfica do deserto eu já sabia, mas aquilo que está associado à interpretação, ao entendimento bíblico e ao propósito de Deus com relação a este lugar. Eu comecei a me lembrar de alguns episódios, 40 anos do deserto, do povo de Israel, Elias, o deserto em Horebe, Moisés foi preparado 40 anos, o deserto lá em Moabe, né? O deserto de Israel, ali na região do Mar Morto, que era também ocupada, né, por algumas tribos, na ocasião da divisão da ocupação das 12 tribos de Israel, e João Batista, o ministério de João Batista, a tentação de Jesus no deserto. E eu comecei a lembrar de uma porção de textos sobre deserto. Falei, meu Deus, tem que ter alguma coisa da parte de Deus, algum propósito da parte de Deus com esse negócio de deserto. Porque na minha vida eu já passei também por tantos desertos. A gente vive sendo levado para o deserto. E aí eu comecei a perceber, depois que eu comecei a pesquisar, que nem sempre o deserto é o lugar que eu crio para eu ir, mas o deserto é o lugar que Deus cria para me colocar. O texto de Jesus, de Marcos 1,
fala exatamente isso. Jesus era madrugada, ainda estava escuro, ele levantou-se, saiu de casa e procurou se afastar para orar. E para onde que ele foi? Para um lugar deserto. Aí não fique pensando que esse um lugar deserto aqui, ele está na região da Judéia, irmão. Na região da Judéia você anda 2 quilômetros, você está no deserto. Você saiu do Monte das Oliveiras, já é deserto. O Monte das Oliveiras está... A cidade de Jerusalém está aqui, onde é o asfalto da RJ ali, é o Monte das Oliveiras. Você subiu o Monte das Oliveiras, que é um monte pequenininho. Desceu do outro lado, é deserto. Então ele foi para o deserto mesmo, orar. E eu comecei então a pesquisar esse negócio. E olha o que eu achei. A palavra deserto, no hebraico, é midbar. Midbar. Como se pronuncia, né? M-I-D-I-B-A-R, e a sílaba tônica é a última. Midbar. O D, o D é pronunciado assim. Mas ela vem de um verbo no hebraico que é midber, com E. Midber. Então, midber é um verbo que é o verbo falar. E midbar é deserto. Mas caramba, só tem uma coisinha diferente. Que mudança enorme é essa de significado? Midber e midbar. Midber, falar. Midbar, deserto. Aí eu fui ver o que a palavra significa. Já sei como se escreve e como se pronuncia. Agora, o que significa midbar? Que é deserto. Midbar significa ouvir quem fala. Ou ouça. Ou ouça e ouça. Ou seja, ouça e continue ouvindo. Deserto é um lugar para se ouvir. E se você vai ouvir, tem quem fale. Midber. Alguém vai falar. Então, Deus, quando Ele quer tratar conosco, Ele nos leva exatamente para um lugar deserto, não tem nada. E aí, se Ele nos colocou lá, fique atento, porque alguma voz vai ser ouvida quando você estiver no deserto. Agora, quando você estiver criando deserto para a sua vida, para você querer ficar no deserto, porque você está fazendo uma porção de escolha errada, está levando para o deserto, a voz que você vai ouvir lá, porque tem muitas vozes no mundo. Tem a minha, tem a sua, tem a de Deus e tem do capeta. E o diabo fala e fala imitando uma porção de gente também. Então você tem que ter cuidado primeiro para saber que deserto é esse. Foi Moisés que escolheu a rota quando saiu do Egito para a terra prometida? Não. Aliás, a rota ou era por mar ou era pelo deserto. Só tem deserto ali, entre o Egito e Israel. Então Deus levou o povo para o deserto. Não era para ficar 40 anos. Deuteronômio diz que eram 11 dias de caminhada entre Horebe e Cádiz Barneia. Eram 11 dias só. E 11 dias de caminhada para o judeu é do nascer do sol ao pôr do sol. Se fosse direto, era 4 ou 5 dias só. Que viraram 40 anos. Mas eram as lições do deserto. Que agora Deus ia cuidar do povo. E para tratar daquele povo, cheio de rebelião, cheio de idolatria, aí Deus falou, não tem como pegar vocês e colocar em 11 dias vocês na terra prometida, não. Vocês não vão entender nada daquela terra que mana leite e mel que eu preparei para vocês. Vocês vão desperdiçar tudo.
vão estragar o meu projeto. Então, vocês vão ficando no deserto, porque eu vou falar com vocês. Midbar, deserto. Ouvir. Quais são as lições que tiramos do deserto? Primeiro, a dependência de Deus. Agora o texto de Deuteronômio aí, Ricardo. No deserto nós aprendemos a depender de Deus. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Que deserto, né? Duplo deserto, físico e circunstancial. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Irmão, uma coisa incrível. Nem eles nunca tinham comido aquilo. E é um grande mistério para os historiadores e teólogos, o que é isso? Né? E não tem outro nome, não conheceram. E depois que eles entraram na terra, acabou. Então, alguns dizem que é alguma coisa que tinha uma composição de trigo, mas não tem como saber, era Deus que preparava e mandava entregar. Caía do céu, vinha de lá. A cozinha do céu funcionava, irmão, todo dia para eles. E vinha de cima. Caía, eles iam colhendo e comiam. E outra coisa, só durava um dia, com exceção da sexta. Tinha um preparo especial do maná que caía na sexta-feira, porque sábado não caía maná. Sábado era do Senhor, era santo. Eles tinham que colher na sexta para comer no sábado. O único dia que não estragava era o maná que caía na sexta. Porque ninguém conseguia guardar maná de um dia para o outro. Era a porção diária certinha. Só dobrava na sexta-feira. E a Bíblia não revela quem era esse cozinheiro, se era Gabriel, se era Miguel, se tinha um outro, né? Mas esse era o cara. Ninguém conhecia, nem as gerações antigas, nem a atual. Para mostrar-lhe que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Isso te lembra de alguma coisa? A tentação de Jesus. Porque é esse texto que Jesus vai usar contra Satanás. Ao verso 4. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos no deserto. Meu Deus do céu. A roupa não gastou. Eu tenho camisa boa. Mas já parece umas... Se guardar muito tempo, a tracinha faz a festa. Vai estragando. A roupa por 40 anos não se gastou. Volta aí, Hugo. E os pés não incharam. Quarenta anos. O que o deserto nos lembra? O deserto, muitas vezes, surge na nossa vida para que a gente aprenda a depender de Deus. Às vezes, Deus nos leva para uma situação, uma circunstância de deserto, exatamente para que a gente pare com uma crise de ansiedade para ter, quando Deus tira tudo e fala assim, agora você vai entender de quem você depende. Você vai entender quem sou eu na sua vida. Que se eu não te suprir, nada vai poder saciar a sua fome e os seus desejos. Só que nós temos dificuldade de entendermos os processos da nossa vida, as fases da nossa vida.
E aí, às vezes, quando a coisa parece que financeiramente está indo tudo bem, aí a gente associa isso à bênção do Senhor. Aí daqui a pouco a coisa não vai bem, a gente, meu Deus, a maldição está entrando, o diabo está tocando as minhas coisas, eu estou perdendo isso. Não, é porque Deus quer te levar para o deserto, porque você ficou tão escorado nas coisas que estavam dando certo, que você ficou achando que bênção é só quando a conta no banco o negócio está prosperando e está multiplicando, e aí você se esqueceu que você depende do Senhor. Aí Deus vai mexendo dentro daquele processo da sua vida. Então, naquele processo, Ele tira, joga você no deserto, você, meu Deus, e agora como é que eu vou viver? E aí que você começa a depender e ver que Deus vai te suprir. Então, o deserto que nós entramos, ou que Deus nos leva, seja a gente entrando por livre, espontânea vontade ou por pressão de Deus, mas é um lugar onde nós vamos aprender a depender de Deus. Vamos para o segundo texto aí. Mateus 3, de 3 a 5. Pelo profeta Isaías, que foi o texto que nós lemos no início, né, mas agora vamos ler ele mais completo. Este é aquele que foi anunciado, esse é o primeiro texto? Verso 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama. Viu como é que está a tradução aí errado? Voz do que clama, 2 pontos. No deserto prepare o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Vai, verso 4. As roupas de João eram, o texto é citando o profeta Isaías, mas a referência agora é João Batista. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Verso 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. E aí é muito interessante, porque esse texto vai revelar quem foi este personagem que preparou o caminho do Senhor exatamente no deserto, que foi João Batista, como Isaías havia profetizado. E aí a gente descobre que o deserto é o lugar onde nós nos encontramos, descobrimos aquilo que é essencial para o nosso chamado, para a nossa vida, para aquilo para o qual nós existimos. Você existe para quê? É uma pergunta que todos nos fazemos, né? Para quê? Aí a vida vai passando, quando você vai ficando mais velho, você vai, meu Deus, eu lá quando era mais novo, eu achava que era para isso, e que eu ia alcançar isso, que eu ia ter isso, e o tempo já passou, eu não consegui isso. E aí parece que a vida vai perdendo a finalidade, né? Parece que aqueles projetos que nós não alcançamos e que vão ficando distantes, e alguns não vão ser alcançados mesmo, então parece que a nossa vida vai perdendo a finalidade. Na verdade, João Batista, ele decidiu, no momento da vida dele, o que era essencial acerca da sua existência. Ele era de uma família sacerdotal, podia viver do melhor que estava disponível para ele em Jerusalém, mas ele, quando viu uma corrupção permeando os antros do sacerdócio em Jerusalém, João Batista rompeu com aquilo tudo, saiu de Jerusalém, deixou todas as regalias de uma família sacerdotal no templo em Jerusalém e foi para o deserto da Judéia. Foi se alimentar de gafanhoto e mel. Se vestiu de peles de camelo. Essa era a roupa dele, quando ele poderia ter os tecidos mais finos do Oriente. As melhores camas do reino de Israel. Porque o sacerdócio vivia com regalias naquela ocasião, devido aos acordos com o rei Herodes. E aí João Batista não vai negociar aquilo que para ele é essencial, e ele vai descobrir isso no deserto. Ele vai para o deserto e lá ele começa a fazer toda uma reflexão.
O que de fato é essencial para a minha existência, para a minha vida? Eu existo para quê? Calma, eu sou um sacerdote, eu sou um profeta do Senhor, eu fui chamado e escolhido para profetizar, então eu preciso estar conectado com o mundo espiritual, eu preciso estar conectado com o meu Deus, eu preciso estar conectado para receber dele aquilo que eu preciso falar, o que eu quero exercer e preciso exercer o meu ministério, porque isto é a essência da minha existência na terra. Eu não posso negociar isso, que se eu perder isso, eu serei uma pessoa completamente amargurada no final da minha vida, perdendo todo o sentido da vida, olhando para o passado e vendo tudo que eu perdi e deixei de viver daquilo que era a essência da minha existência. E ele vai se encontrar com aquilo que é essencial para a sua vida, exatamente no deserto, parado, sozinho, sem nada, Deus sustentando, e ele ouvindo quem está falando com ele. Mas por que Deus nos leva também para o deserto? Lucas 4, de 1 a 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus não precisaria ter ido para lá, mas toda a história do início do ministério de Jesus começa exatamente no deserto. Ele é batizado no deserto. Quem já foi a Israel comigo, conhece um lugar turístico, com estrutura muito bonita para se fazer batismos no Jordão. Mas fica lá no norte de Israel, na Galileia. O lugar onde João Batista vivia e onde ele batizava era no Jordão, mas o Jordão lá no deserto, quando ele está chegando no Mar Morto. Jesus vai para o deserto exatamente para cumprir a profecia, e é por isso que não pode ser lá, a própria Bíblia diz, porque a profecia de Isaías dizia que uma voz, ele teria que passar por uma voz que clamava, e começava: no deserto prepare o caminho para o Messias, porque era onde João Batista estava, no deserto, da região de Judá, da Judéia. E aí ele foi para lá, Jesus vai para o deserto, e aí cumpre a primeira etapa do seu ministério. Ele é batizado. Para dar testemunho do que estaria acontecendo na vida dele. De que o batismo era verdadeiro. E para ser creditado alguma coisa como verdadeira, a lei em Israel dizia que era preciso ter 2 testemunhas, no mínimo. Por isso que no ato de João Batista batizando Jesus, só João Batista, se fosse só ele, só seria uma testemunha. O ato não podia ser tido como verdadeiro, verídico, real. Mas, além de João Batista, 2 testemunhas se manifestaram. A voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo em forma de pomba, que vem e pousa sobre ele. Então nós temos agora 3 testemunhas. O Pai, o Ruach Kadosh e João Batista. Cumprido o requisito da lei, Jesus pode começar o ministério. O batismo é a prova disso, mas começa exatamente no deserto. E quando sai dali, ele poderia ser levado logo para Jerusalém, mas ou para Galileia, de onde ele era.
de onde ele era, não, de onde ele viveu, em Nazaré. Mas ele é levado ainda para uma região mais extrema daquele deserto da Judéia. Segundo historiadores antigos, esse lugar é onde fica a cidade de Jericó, nas montanhas do deserto de Jericó, porque Jericó é no meio do deserto. Jericó é uma cidade, na verdade, por causa de um oásis, uma área cercada por palmeiras, onde ali tem umas fontes de água. E ali, em torno daquelas fontes de água, surgiu uma das cidades mais antigas do mundo, mais de 4.000 anos, que é a cidade de Jericó. Mas você sai da cidade de Jericó, saiu daquela região ali das palmeiras, você já está num deserto violento. E montanhas. E Jesus teria sido levado para lá. E passa 40 dias sendo tentado. Então preste atenção. O deserto também pode ser o lugar onde você vai conhecer as grandes batalhas da sua alma que tentarão derrubar você. Mas como diz o apóstolo Paulo, quando você consegue identificar a carne que é fraca, é aí que você entende que a solução está em buscar o espírito que é forte. Mas você só entende isso quando você está diante da tentação. E aí Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E aí você não deve reclamar, Jesus não reclamou. Ele podia ter falado, Pai, eu cumpri por 30 anos aquilo que o Senhor quis na minha vida. Pai, eu vim aqui para o deserto, já me encontrei com João Batista, a profecia de Isaías já foi cumprida, o Senhor se manifestou e Ruach Kadosh também. Agora, deixa eu começar os milagres. Não, ele foi encarar o capeta. Ele foi encarar o inimigo. E às vezes nós prometemos para o indivíduo a salvação em Cristo Jesus, o evangelho da prosperidade traz muito disso, né? A teologia da prosperidade não é só a questão do dinheiro, não. É um Jesus fácil. Você vem para Jesus que ele vai resolver todos os seus problemas, você nunca mais... Não, a verdade é, vem para Jesus que depois você vai conhecer o capeta de cara, ele vai te levar para o deserto. Se Jesus passou por isso, você acha que nós não vamos passar? Irmão, já tive experiência em Jerusalém, do diabo me jogar na parede e me colocar parado na parede, dentro de um quarto de hotel em Jerusalém. Depois de uma experiência que eu e Verônica tivemos com um endemoniado lá no portão de Jafo, ou porta de Jafa. Mas aí é fácil. O difícil é quando você enfrenta uma guerra com Satanás, que parece que você, na linguagem do boxe, foi a lona. Ele te derrotou. Você caiu. Ele te tentou e você caiu na tentação. Já aconteceu isso com você? Que comigo já aconteceu uma opção de vezes, meu irmão. Tinha hora que eu pensava até que eu não ia mais levantar da lona. Mas eu comecei a entender que eu precisava enfrentar nos desertos da vida que Deus até permitia, e alguns desses desertos não era Deus que criava para mim, não, era eu que criava. Eu que ia para lá. Porque eram escolhas erradas que eu fazia. E aí eu conhecia o poder destruidor de Satanás. Como que ele machuca, como que ele fere. E pela misericórdia de Deus, ele não matou, porque ele tem poder, porque depois disso tudo ele mata ainda. Quarto. 1 Reis 19, de 9 a 11. Por que o deserto? Porque é um lugar onde nós vamos para resolver os nossos problemas pessoais. Vamos ao texto? 1 Reis 19, 9 e 11.
Caiu a internet? Se caiu, a gente levanta. Se tivesse aberto a Bíblia, eu já estava lendo. Tem hora que a gente fica escravo da tecnologia, né? 1 Reis 19, de 9 a 11. Vai até bom, porque eu vou ler um verso só antes do verso 9, que é o verso de número 4. Diz assim, é sobre Elias. Ele, Elias, porém, foi ao deserto. Caminho de um dia. O caminho de um dia para o judeu era aproximadamente de 35 quilômetros. Era o que ele conseguia caminhar, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Depois do pôr do sol não se caminhava. Mais ou menos, em média, 35 quilômetros. Então, Elias foi para o deserto. Porque ele estava onde? Elias estava no Carmelo. Lembram que Elias foi ao rei Acabe e disse para o rei Acabe, olha, o Senhor mandou te avisar que não vai chover em Israel, porque você está fazendo o que não é agradável ao Senhor, então virá uma penalidade sobre toda a terra de Israel. E muito bem, aquilo chateou Acabe. E Jezabel, então, porque Jezabel era a rainha que havia introduzido a adoração a Baal em Israel. Ela não era do povo de Israel. Acabe foi buscar uma mulher estrangeira, e ela veio com as práticas estrangeiras, e trouxe os deuses dela. E implantou, como rainha, né, tinha um poder nas mãos, implantou em Israel. E ela ficou irada com Elias. E quando houve aquele desafio, que Elias chamou os profetas de Baal lá para o Monte Carmelo, porque a região deles ali, na época, era Samaria. E o Monte Carmelo fica próximo à região da Samaria. E aí chamou todo mundo para o Monte Carmelo. E foram então os 300 profetas de Baal e o povo de Israel para lá. E aí começou aquela ironia, né? Ó, vamos fazer um altar aqui. Fizeram o altar. Vamos colocar aqui lenha. Colocaram lenha. Muito bem, agora tem que queimar. Vamos fazer o seguinte, vocês vão clamar ao Deus de vocês para descer fogo do céu, e eu vou clamar ao meu Deus. Mas vamos começar por vocês primeiro, porque vocês são muitos, eu sou um só, vocês são 300. Então, podem clamar enquanto eu vou ficar aqui esperando. E Elias, então, ficou esperando. E eles começaram, fogo Baal, Baal fogo, fogo Baal, desce fogo Baal. E aí Elias teve uma hora que falou assim, ei, gente, gritem mais, falem mais alto, acho que o Deus de vocês não está ouvindo. Ainda brinca ainda com eles. E eles começam a gritar, ficam desesperados. Elias falou assim, chega, acabou, agora é a minha vez. Mas antes de eu clamar ao meu Deus, tragam bastante água aqui e joguem sobre essa lenha toda que está aqui sobre esse altar. E aí jogaram água, e a água espalhou, molhou tudo, molhou o chão todo em volta. E aí Elias ora, pede a Deus que mande o fogo, e diz que o fogo veio e bateu, consumiu tudo, lambeu tudo, até rocha pegou fogo. Eu chego lá no Carmelo, né? Já viu a composição lá, aquelas pedras que tem, todas furadinhas? Né? Gente, olha, eu acho que o negócio foi por aqui. Ó, porque olha como é que estão as rochas aqui, ó. Todas furadinhas, toda furada. Parece que as rochas que pegaram fogo. Né? Eu acho que foi aqui o negócio. Mas assim é a formação rochosa do Carmelo todo, né? Mas lambeu fogo, consumiu tudo. E os profetas de Baal foram consumidos, alguns ali também, alguns sobraram, e Elias falou assim, vocês viram que é o Deus verdadeiro? Agora peguem da espada e matem todos esses idólatras, esses profetas idólatras que estão aqui. Para que enfureceu Jezabel? Porque era tudo servidor empregado de Jezabel. O principado de Jezabel é o principado que quer controlar o sacerdócio, compra sacerdotes. Nós tivemos uma pessoa
em São Gonçalo, que ficou à frente do governo em São Gonçalo, do município, da cidade, que eu disse para essa pessoa uma vez: o que você está fazendo, pegando pastores, enfiando uma porção de pastores dentro da prefeitura de São Gonçalo, comprando esses pastores. Tem gente aqui boa, tem gente aqui séria, mas você está comprando todos eles. Você está sendo usada pelo mesmo Espírito que reinou lá em Israel, na época de Acabe, chamada Jezabel, que queria controlar e dominar os sacerdotes do Senhor. Eu sou profeta, então eu vou falar. E eu disse, por causa disso, você não vai ganhar mais eleição. E o candidato que ela colocou, que essa pessoa colocou, estava liderando mais a léguas em primeiro lugar. Veio-se, tanto é que as perspectivas que ele ganharia no primeiro turno. Foi para o segundo turno e perdeu no segundo turno. E depois de anos, eu tive com ela, encontrei com essa pessoa no Shopping São Gonçalo, e ela veio falar para mim e falou assim: retira aquela palavra que você deu um dia. Eu falei, não tem como retirar, porque você desobedeceu e continuou fazendo aquilo que eu disse que você está fazendo de errado. Até porque não adianta mais eu retirar, porque já ficou no passado, já passou. Acabou. Eu não tenho poder de mudar mais isso. Aí vem os versos, então, agora do 9 em diante. Ali, ele foi para o deserto, caminhou cerca de 35 quilômetros, e aí foi para uma região, em Beersheba, que é uma região no sul do deserto da Judéia, e ali ficou fugindo de uma situação, porque depois que aconteceu isso no Carmelo, o que Jezabel falou? Eu vou matar Elias onde eu encontrar Elias. E Elias recebe aquela palavra de morte, aquela palavra, aquela sentença de condenação. Ele esteve diante de 300 profetas de Baal, clamou ao Senhor, o Senhor se manifestou, os profetas de Baal foram mortos naquele dia, mas quando ele soube que veio de uma autoridade política, que era a rainha, a fala de que ele iria morrer, ele foi, recuou. E ele então, caminho de um dia, 35 quilômetros, foi a primeira caminhada dele. Ele começa a ir para o sul, e começa a entrar mais para dentro do deserto. E aí o verso 9, ali entrou numa caverna, e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. Aí essa caverna aí, ele já tinha andado mais ainda. Para vocês terem uma ideia, do Carmelo até o Horebe, onde ele foi, são 650 quilômetros. Eu fui no Google e coloquei a pé, quanto seria em tempo para se andar 650 quilômetros, sem parar, porque o Google dá o cálculo direto, né? Seriam 132 horas a pé direto. Só descendo para o sul. E entrando cada vez mais para dentro do deserto. Porque Horebe já está no deserto do Egito. É o Sinai. Ele vai fugindo, vai entrando cada vez mais no deserto. Quando chega lá no Horebe, ele encontra uma caverna, a região lá é de muitas cavernas mesmo. Ele encontra uma caverna e entra para dentro da caverna. Porque ele quer fugir o máximo possível de alguma coisa que estava causando problema para ele, o medo que ele estava sentindo. E aí Deus o leva para o deserto, porque no deserto Deus permite que a gente se encontre com os nossos medos, com os nossos problemas. Que como não tem muitas vozes, a gente consegue ouvir a nossa própria voz. E a gente começa a identificar onde estão os nossos medos, onde estão os nossos problemas. E aí quando veio o anjo do Senhor que encontrou Elias na caverna, o que está fazendo aí, Elias? Olha, o Senhor vai passar. E Ele vai te tirar daí. Mas Jezabel quer me matar. Elias,
Irmãos, o que é que o medo faz? Né? O anjo diz para ele assim, tem 7.000 profetas que não curvaram os joelhos diante de Baal lá em Israel. Você está achando que você está sozinho, meu filho? Você está achando que só tem você para Jezabel matar? Tem 7.000 além de você. Você está pensando que ela só quer pegar você? Se ela matar você, tem mais 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Mas o medo faz a gente ter uma leitura do mundo e das circunstâncias completamente errada. A gente faz leitura errada até de quem nós somos, de nós mesmos. E aí, às vezes, Deus permite que a gente vá para o deserto para que a gente consiga se encontrar conosco mesmo. Visualizar os problemas e então encontrar as soluções. E foi o que aconteceu com Elias aquele dia. E aí o anjo disse para ele, sai daí e pega o caminho para onde eu te mandei. Lembra de Damasco? Que eu tinha falado com você que era Damasco, Elias? Então você vai pegar o caminho para Damasco. E no caminho para Damasco você vai passar por um homem que você vai chamar para ser seu auxiliar. Porque você vai passar a capa para ele e ele vai ser profeta no seu lugar, que foi Eliseu. E ele está exatamente nesse caminho para Damasco. E aí, irmãos, de Horebe até Damasco são 795 quilômetros. Ou seja, ele caminhou errado para o sul, acabou que depois teve que andar muito mais. Se ele saísse do Carmelo para Damasco, que era o lugar certo, e não fosse lá para o sul, para Horebe, eram só 145 quilômetros. Mas ele fez uma jornada ficar enorme, imensa, ele esticou o problema, porque o medo foi levando ele para isso. Então, quando você perceber que surgiu um deserto na sua vida, e esse deserto está confrontando você mesmo, não perca a oportunidade de fazer as leituras certas acerca de quem você é e acerca dos problemas que estão tentando roubar a sua intimidade com o Senhor, o seu chamado, a direção certa, a rota certa. Em último lugar, para a gente encerrar, Números 14, de 6 a 9. E essa talvez seja a experiência mais linda do deserto. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, ou seja, aqueles que lá no início, quando eles saíram do Egito, foram enviados para verificar a terra de Israel. E aí, Josué e Calebe, dos 12 espias, eram os 2 que ainda existiam. Então, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, só que agora é 40 anos já depois, agora já na terra. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Agora estão diante de tomar a terra. E aí tinha algo muito interessante. Embora as circunstâncias geográficas fossem as mesmas, deserto. Eles iriam atravessar o Jordão. O que eles iriam encontrar do outro lado do Jordão? Você já foi lá. O que tinha do outro lado do Jordão? Deserto. Eles estavam do lado onde hoje é a Jordânia, país Jordânia. E tinham que atravessar o Jordão, que é ali que começa o limite da terra prometida. Mas quando atravessasse o Jordão, era deserto. Todo um deserto imenso ainda pela frente. Olhando para frente, deserto. Se olhasse para cima, deserto. Se olhasse para baixo,
Mar Morto e deserto. Para trás, não dava para voltar mesmo, porque a terra estava para frente. Mas era deserto também. Nós vamos atravessar o Jordão, mas nós vamos pisar no deserto. Mas calma aí, esse deserto é diferente, porque tem uma esperança, tem algo que nos espera, há uma promessa. E essa promessa está do lado de lá. Ainda é deserto, mas o deserto é o primeiro local que sinaliza para nós a esperança. Onde estão os projetos do Senhor para nós, porque era a terra que estava lá, era deserto, mas era a promessa do Senhor que estava lá junto daquele deserto. A primeira guerra foi em Jericó, no deserto. A primeira cidade a ser conquistada foi uma cidade no meio do deserto. Mas 40 anos não tiraram de Josué, nem de Calebe, a esperança de entrarem numa terra que começa com um deserto, mas de conquistarem a promessa que tinha sido dada há séculos atrás ao patriarca Abraão. Eu estou no deserto, apóstolo. Não murmure, porque até a promessa foi no deserto. Não reclame, porque a terra prometida começava com deserto. Aprenda a tirar lições do deserto. Aprenda a olhar para o deserto e não ver o deserto, não vê-lo como um lugar de condenação, mas um lugar de treinamento, de preparo, de reflexão, de análise, de solução de problemas, de afastamento dos medos. Os desertos não podem nos paralisar, mas eles vão nos treinar e mostrar o quanto o nosso Deus é grande e o quanto dependemos do Senhor. Fique de pé, quero orar com você. Eu não sei e não conheço a história que cada um passa. Todos nós temos uma história. E todos nós já tivemos o deserto. Mas alguns podem estar vivendo um deserto exatamente nesse momento. E aí eu queria te convidar para você que identificou nessa palavra que Ruach Kadosh ministrou para o seu coração, que você está em um deserto, e essa palavra veio como a resposta direta de Deus para você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Você entendeu, sentiu que foi uma resposta de Deus para você? Você identificou um deserto? Vem aqui, eu quero orar com você. Seja no corpo, seja na alma, nas emoções, seja na sua vida financeira, seja dentro da estrutura familiar, seja no casamento, seja um problema com o filho. Irmãos, eu estou administrando nesses meses de pandemia tantos desertos na vida das pessoas. Tantos desertos. Eu não tive nem como escolher, por ser do grupo de risco, eu não tive nem como escolher algumas situações. Eu tive que ir, eu tive que atender, eu tive que receber em casa. E como todos nós fomos colocados num deserto só, que é esse do isolamento social, parece que ficou mais fácil das pessoas identificarem os seus desertos dentro da estrutura familiar. Administramos, né, eu e Verônica, casamentos que o marido largou a esposa, tudo nesse período agora. E aí tivemos que trabalhar com
com a esposa, tivemos que trabalhar com os pais dela. Estou administrando umas 2 situações, problemas com filhos e drogas. A dor da perda, não só por causa do vírus, mas por causa de outros que, em consequência de todo o estresse provocado por tudo isso que está acontecendo, morreram infartados, morreram por causa de um derrame cerebral. Isso afetou estruturas de famílias, de pessoas ligadas a nós. E todo mundo passando por essa experiência, cada um num deserto. E às vezes eu entrava no deserto da vida de alguém para poder ajudar. Se você que está nos acompanhando pela internet, você identificou na sua vida um deserto, mova-se. Se você está sentado, fique de pé. Se você está deitado, sente-se. Mas mova-se, saia da inércia, da passividade e fique ativo nesse momento. E diga para Deus, olhando para a tela do seu celular, ou da sua TV, ou do seu computador, não sei como que você está vendo, mas diga para Deus: Deus, eu identifiquei a minha história dentro do deserto que eu estou. E aí você não tem, pode ser até que você, Senhor, me tire do deserto. Mas pode ser que Deus esteja dizendo para você: não, eu ainda estou preparando você. Então não vou orar aqui para o deserto sair da sua vida. Eu não vou fazer isso. Eu vou orar para Deus te dar discernimento do seu deserto. Porque esse pode passar, mas outros virão. Que Deus te dê discernimento. Pai, nesse instante, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite os teus filhos, tuas filhas, que estão se movendo, estão movendo seus corações, os que vieram aqui à frente, os que estão se manifestando pela internet, que o Senhor esteja dando entendimento, sabedoria, para discernirem, ó Deus, exatamente que deserto é esse, que deserto é esse, que o Senhor dê sabedoria para que as lições sejam tiradas do deserto, ou do deserto em que estamos. Que as nossas experiências, Senhor, nos levem a um fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança, naquilo que cremos, acreditamos, e não só no que pensamos, mas de fato naquilo que elegemos como verdade para nós. Que o deserto nos leve exatamente ao fortalecimento da fé, e que a esperança renasça, surja, brote no coração de todos nós. Que aprendamos que quando estivermos no deserto, não estamos debaixo de condenação, mas estamos exatamente sendo treinados e preparados para o que ainda virá. Abençoa os teus filhos, Pai, os que estão aqui, os que vieram à frente, os que estão aqui neste local,
e aqueles que estão nos vendo e ouvindo pela internet. Que a tua mão se estenda sobre a cabeça de todos eles, liberando paz, paz, paz no coração, liberando justiça, liberando misericórdia. Que haja um encontro da alma humana, da alma de cada um de nós, com o teu Ruach Kadosh. Nós oramos assim, na certeza de que Yeshua é aquele que vem em nosso socorro. Em nome dele nós falamos contigo. Amém.